Fala pessoal, Bem-vindos a mais um vídeo. e hoje a gente tá com o nosso papelzinho de metas de 26 e a gente vai preencher a efetivação minha e da Luísa, que eram duas metas nossas, né? Não sei se vai pegar no vídeo as nossas metas. Minha efetivação é a primeira e a da Luísa tá lá embaixo, um pouquinho. Então eu vou preencher a minha, tu vai preencher a tua, pode ser? É isso. Então é isso, gente. Preenchemos nossas efetivações. Mas o vídeo de hoje é sim para comentar sobre as nossas efetivações, mas a gente sente, eu particularmente tenho certeza que Deus falou comigo, a Luísa também sente, então a gente tá aqui para dar o nosso testemunho. Primeiramente, eu sou o William. Sou a Luísa. E a gente tem esse canal para seguir, para guardar as nossas memórias como casal e seguir a nossa trajetória até a casa própria. E lógico, depois que a gente tem a casa própria, a gente planeja seguir fazendo vídeos, né? Pra quem acompanha o nosso canal sabe que a gente tá um tempo esperando um sinal da nossa empresa, né? E o sinal veio, só que junto com ele veio outros sinais, né? Então, particularmente, sobre o meu testemunho faz um ano. Faz um ano e meio que eu tô na empresa, mas faz um ano que eu oro todo dia da semana, de segunda a sexta. Eu particularmente oro de manhã e de noite. E sempre peço pela minha efetivação, sempre pedi, né, pela minha efetivação. Pedi para que Deus me abençoasse, me capacitasse, para que fosse possível chegar a efetivação em mim, e na Luísa também, né? Mas mais falando de mim, para que chegasse em mim, porque a minha ideia era, com o dinheiro, guardar para conseguir prosperar mais, eu e ela, né? Não é pra fazer alguma coisa errada, né? Então eu sempre pedi pela minha efetivação. E durante um ano eu pedi e nada aconteceu. No final do ano, agora dezembro, em janeiro, antes de eu chegar nesse ponto, né? Talvez eu não tenha deixado explícito aqui no canal também, né? Mas eu era uma pessoa muito, não vou dizer orgulhosa, mas eu tinha uma necessidade em me sentir superior às outras pessoas. Então, um dos fatos também da minha efetivação, eu queria exibir na cara de pessoas que eu conheço, ao meu redor de amigos, né? Que eu ganhava mais, porque eu sabia o salário, né? Que eu ganhava mais, que eu era mais, que eu queria me sentir mais do que as outras pessoas. Eu queria me sentir superior. Isso era um dos fatos que eu queria me sentir superior e Deus não permitiu que a efetivação chegasse em mim por conta disso. No final do ano de 2025, né, dezembro e janeiro, muitas pessoas, inclusive a maioria das pessoas que eu queria esfregar na cara que iria evoluir na minha vida, todas prosperaram, evoluíram, subiram de cargo, efetivaram primeiro que eu. Teve um amigo meu que no último dia do ano me chamou para conversar e ele falou que tô trabalhando bastante, tô ganhando um valor legal, e eu percebi que eu sempre fui elogiado na minha empresa, dizendo que me falando, né, que eu era um ótimo funcionário, que eu produzia bastante, que eu era um exemplo, mas não tinha retorno financeiro, né? No final do ano, todos na minha volta evoluíram e eu não. E eu comecei a refletir se Deus realmente se importava comigo, se Ele estava me ouvindo ou se não estava, ou se Ele se importava com a minha oração, ou não sei, né? A gente reflete várias coisas nesse momento. Depois que eu vi todo mundo prosperar na minha volta, eu entendi que eu me senti pequeno, particularmente, me senti, não vou dizer que eu me senti mal, me senti baixo, senti que eu não era, eu me senti inferior aos outros, né? Então Deus me colocou numa posição para que eu me sentisse inferior aos outros, para que eu compreendesse que eu devo ser uma pessoa justa, uma pessoa que deve ajudar o próximo e não pisar ou esfregar na cara que eu sou melhor do que ele ou ela por seja lá qual o motivo, que no meu caso seria uma efetivação. Ele fez todo mundo à minha volta prosperar para que eu entendesse isso. E quando eu entendi, eu fiz uma oração, fiz diversas orações em janeiro, agradecendo a Deus pelos 10 meses, basicamente, em que eu não consegui prosperar na minha vida e pelo ensinamento que ele tinha me dado, porque para mim era muito mais importante do que a efetivação naquele momento. Em fevereiro, eu continuei trabalhando, né? Mas a empresa não me falou nada sobre efetivação, sobre evolução de cargo. Pra mim começou a ficar mais pesado trabalhar. Ficou chato porque a gente não sabia se a gente ia evoluir ou não, né? Ela também. Da minha parte não sabia se eu ia evoluir ou não ia. Teve uma noite que eu pedi pra Deus, falei que eu entendi tudo, o ensinamento que Deus queria me dar. E naquela noite eu entendi que eu tinha chegado no meu limite como ser humano. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais seguir sem ter uma resposta. E eu cheguei no meu limite. E é aí que Deus age na gente. Eu orei e falei que no outro dia eu ia conversar com a minha supervisora. Eu colocava na mão de Deus o que ia acontecer, porque a minha renovação de estágio era dia 23 do 3.
E eu ia comentar pra ela que eu não queria renovar. Eu queria uma resposta. Minha intuição era ligar pra ela pra ter uma resposta. E eu pedi, no outro dia eu orei e ela entrou em contato comigo e falou que eu era um ótimo funcionário, né? E ela me via prosperando na empresa, subindo de cargo, enfim, ela me encheu de coisa boa. Me falou um monte de coisa boa. Falou que em marcha está efetiva. E naquele momento eu senti que Deus permitiu que a bênção chegasse até mim porque eu tinha entendido o que Ele queria me ensinar. 2 dias depois eu fui num culto, que a gente vai numa igreja, né? Que é Encontros de Fé. Eu fui num culto e o pastor, ele comentou o que ele mesmo viveu, né? Quando ele era mais novo, ele era crente, que ele trabalhava, estudava e continuava crendo em Deus. E que ele viu um monte de gente na volta dele prosperar, evoluir, as ideias darem certo, os negócios darem certo, né? A ideia de empreendedorismo. Todo mundo evoluiu e ele, mesmo seguindo a Cristo, não. E as pessoas que na volta debochavam de Cristo ou simplesmente não nem conheciam, né? Só faziam essas coisas e prosperavam e ele não. E é aí que Deus falou com ele através de um texto bíblico. Eu demorei um pouquinho que eu estava achando o texto, mas o texto que o pastor falou foi capítulo 23, versículo 17 e 18, que diz: jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro e a tua esperança não será aniquilada. Também não contei, mas quando eu vi todo mundo prosperar na minha volta, eu senti muita inveja das pessoas ao meu redor. Então esse texto, quando foi dito para mim, eu não tenho vergonha, na hora que eu ouvi eu chorei. Mas eu já falei tantas vezes isso para os meus familiares, para a família dela, porque eu senti Cristo e eu tentei passar isso para frente, tentar pregar, tentar divulgar o meu testemunho para que as pessoas também sintam Cristo do jeito que eu senti. Esse texto caiu exatamente o que eu precisava ouvir na hora, porque eu senti inveja das pessoas ao meu redor e eu senti que Cristo não estava me ouvindo. Mas o texto fala que a tua esperança ela não vai ser aniquilada. Deus está ouvindo e Ele vai te responder quando for a hora. Inclusive, né, quando ela me deu a informação, ela me deu a informação de salário e benefícios, tudo. Ela me deu um valor que eu esperava, só que ela deu um valor a mais. Ela disse que o meu valor na verdade era maior. E não é pelo valor da efetivação, mas sim um ano que Deus trabalhou em mim, que Ele me levou por um caminho para que eu entendesse o que Ele queria passar para mim, para que aí sim Ele me desse a bênção. Então Ele me preparou para que eu fosse uma pessoa humilde, para que eu fosse uma pessoa que ame mais o próximo do que a si mesmo, que esse é o ensinamento de Cristo. E da minha parte é isso, gente. Eu já chorei bastante, já contei várias vezes, já contei pra Luísa, já contei pra avó da Luísa, contei pro primo dela, contei pros meus pais. A minha ideia ainda é tentar divulgar o evangelho do jeito que eu posso, né, como uma pessoa mortal qualquer. Né? E é isso. Eu vejo que essa resposta que nós dois tivemos mudou completamente nós dois, né? A gente já estava sendo preparado, a gente já tinha visto que mudanças estavam acontecendo, né? A gente estava mais próximo de Deus, o nosso relacionamento estava melhor e Ele foi nos preparando nos mínimos detalhes até que realmente a nossa resposta que a gente tanto queria, tanto orava, e era uma coisa assim, pessoal, que era o nosso principal, porque a gente criou esse canal, divulgou para vocês as nossas ideias, nossas metas, que é, né, principalmente prosperar financeiramente para conseguir casar e ter a nossa casa. Então, se não acontecesse a efetivação, seria muito mais muito difícil, complicado, né, de seguir os nossos planos. Só que a gente, em algum momento, a gente esqueceu que, na verdade, esses planos não foi a gente que criou. Todo plano que vocês têm na vida de vocês, Deus que colocou no coração de vocês. Porque Ele sabe que Ele vai conseguir realizar no tempo dele. A gente pensou muito no que a gente poderia contar, né, como testemunho nesse vídeo, mas a gente sabia que precisava ser feito. Então, o meu testemunho é um pouco mais curto do que o do William, mas eu acredito que é um significado grande, que é que eu comecei esse estágio de uma forma bem inesperada. Eu estava insatisfeita com o meu CLT, né, com o salário que eu tinha, eu queria buscar um estágio mais focado na minha área. A empresa do William eu já conhecia, eu me inscrevi na vaga de estágio. No outro dia, o gerente entrou em contato comigo, e diferente de um RH entrar em contato, então a gente fez a entrevista e eles me deram a resposta de que a vaga era minha na entrevista. Então, para quem faz processo seletivo sabe que o quão é demorado, às vezes, esse processo, pro William foi demorado. Então, assim, já foi uma resposta logo ali, que eu tava no caminho certo. Quando as coisas acontecem fluidamente, a gente sabe que o caminho
que Deus escolheu, que é o caminho certo, né? Então, eu comecei no estágio, as coisas foram encaixando assim, numa boa, eu me vi naquela vaga. Então, era o que eu sempre quis trabalhar. Então, eu fiquei 1 ano como estagiária e o William ficou 1 ano e meio. E Deus precisou que a gente entrasse na mesma empresa, setores diferentes, mas mesma empresa, e efetivar no mesmo tempo, tá? Então tudo isso foi necessário, a vontade dele. E a gente vê agora o quão importante que foi, por mais que o William tenha ficado mais 6 meses do que eu, quão importante foi que acontecer agora. Né? Então a gente está no penúltimo ano da faculdade, tudo encaminhado, entramos em áreas assim, pessoal, que para quem cursa, a mesma área que a gente cursa, né, de TI, são áreas que a gente sempre almejou. Então foi exatamente tudo que a gente sonhava aconteceu. Então a minha efetivação veio de uma forma bem tranquila, veio de uma forma assim, eu tinha muita fé. Mas ao mesmo tempo, no meio do caminho, eu pensava, mas a empresa foi vendida. A empresa pode estar só se aproveitando dos estagiários, porque existem vários estagiários na nossa empresa. Mas a empresa, ela pode estar só mentindo sobre querer efetivar a gente pra gente permanecer nela. Mas na verdade, esses são pensamentos só negativos. No fim, era só eu ter entregado de coração, né, esse peso que eu tinha de será que eu tô dando o meu máximo? Será que realmente o pessoal tá vendo o valor? E um outro testemunho que eu tenho para dar, que eu acho que é o principal, né? Que durante o meu estágio, nesse 1 ano, eu sou a mais nova do meu setor. E eu Ambos somos, né? Eu sou do meu e tu é do também. teu. Mas no meu setor eu sou mais nova e eu sempre tive aquele medo de será que eu tô dando o meu máximo? Será que eu realmente tô fazendo as coisas certas? Será que eu não tô perguntando demais ou sendo muito fútil no meu trabalho? E aí eu fui, né, fazendo o que eu sempre achei que era o correto, dando o meu melhor. Só que ao mesmo tempo eu pensava que eu não era a melhor do setor. Eu pensava que eu poderia ser demitida até. Inclusive, nos últimos meses, eu tava com muito medo de ser demitida, porque era sempre os piores clientes para mim, era sempre a maior, né, a maior, o maior problemão que poderia acontecer no setor acontecia comigo, justamente comigo. E eu pensava, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada para dar problema só comigo? Porque realmente, pessoal, acontecia problema só comigo. E eu pensava, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que não é para mim esse cargo? E aí veio a notícia, né, uma avaliação que eles fazem a cada 6 meses, que eu tinha a maior nota do meu setor. Isso incluindo efetivos, né, sênior, todo mundo. A gente não faz a comparação com o sênior, né, porque a gente é estagiário. Mas eu tinha a maior nota do meu setor, que o meu coordenador me deu. Então, esse medo todo que eu sentia, na verdade, era só destravando a minha cabeça e me empurrando ali para avançar, para crescer, né? Porque quando as coisas precisam mudar, quando Deus quer que tu dê um próximo passo, ele vira a tua vida do avesso. Ele faz tu se sentir desconfortável. Ele faz as coisas parecerem que estão erradas, porque ele tá te preparando. Vai machucar, vai parecer impossível, vai parecer que tu não tá no lugar certo, mas é só tu se preparando. Tu precisa crescer, precisa ter a tua fé voltada para Deus, não importa o que está acontecendo. Foi o que eu fiz. Nos momentos que eu estava mais preocupada, eu orei, e quando eu finalmente, depois de 1 ano, quando eu finalmente acalmei meu coração, só entreguei o problema, aí a resposta veio. E veio numa segunda-feira, agora era 2 de março, 2 de março era segunda-feira, e veio então no começo de março. A minha, né, como eu acabei fazendo aquela oração, falando para Deus que eu entregava na mão dele e liguei para minha supervisora, eu tive minha informação em 14, 13 de fevereiro, né? Então a minha foi antes. Mas enfim, gente, graças a Deus, ambos estamos efetivos, né? Então muda o nosso cenário para a gente conseguir entrar no financiamento daqui a 1 ano e meio. Nossas faculdades tinham ficado mais caras e o nosso salário não tinha acompanhado, então a nossa efetivação veio agora. Isso torna tudo mais leve também, né? Tanto pra gente conseguir guardar um valor. Mas o foco desse vídeo não é em si o salário que a gente vai ganhar. O foco desse vídeo, gente, é Deus. Procurem Deus, busquem Deus. Busquem Cristo, orem para Cristo. Cristo é o único caminho, é o único intercessor pro Pai.
Tem um texto que eu vou deixar aqui que eu sempre esqueço, que Jesus fala que ele é o único caminho para o Pai, não há outro senão ele. E eu compreendi, gente, que durante esses 1 ano que eu orei, Deus me ouviu cada dia, cada oração. Mas ele me fez trilhar por um caminho que eu precisava trilhar para que eu lembrasse quem é ele e que eu preciso dele para conseguir seguir em frente. Outra coisa que eu compreendi assim foi que a gente ora e não vê resposta, sabe? E depois vem, que encaixou muito com aquela parábola que Cristo deu de exemplo, que é a parábola da ovelha perdida, né? Que ele deixa as 99 ovelhas boas para buscar uma que se perdeu. Então, eu sinto isso pra mim, assim como eu senti que veio pro meu pai também. Isso é outro testemunho, eu não vou contar detalhadamente, mas a minha irmã venceu o câncer. Inclusive ontem a gente fez uma festa, a gente chamou 40, 50 pessoas, foi num salão, a gente comemorou a vitória dela, o aniversário dela. E ela tá 100% restaurada, ela já tem um cabelo. Os médicos disseram que ela era pra ter tanto problema, coisa, sabe? E ela é uma criança 100% normal, com nenhuma sequela do que aconteceu com ela. E com todo esse, foram 2 anos, com todo esse passado, meu pai conheceu Deus de verdade e se aproximou dele. Meu pai era uma pessoa mais séria, mais bruta. Meu pai hoje, ele se voltou para Deus totalmente. E eu acredito que essa foi a forma que ele conheceu Cristo de verdade. E a forma como eu conheci Cristo de verdade foi com esse 1 ano que ele me deu de provação. Eu tô tentando buscar cada vez mais sentir Cristo, sentir Deus. E eu sei que para que eu consiga fazer isso eu preciso de jejuns e mais oração, procurar mais o Evangelho, entender mais sobre Deus. E eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque é muito bom quando tu sente de verdade Cristo. Outra coisa que eu queria dividir com vocês é que eu não entendia como que Deus fala com a gente. Que Deus não fala face a face ou fala contigo, né, frente a frente, como se fosse uma ligação com uma pessoa, né? Ele fala contigo através de sinais. Se não me engano, acho que é em Levítico, que Moisés subiu no monte e Deus falou com ele através da sarça ardente. Deus prometeu para Moisés um monte de coisas que faria dele uma grande nação, e Moisés disse que só queria conhecer o rosto dele. E ali Deus disse que com todos os seus seguidores ele fala através de sinais, mas com Moisés ele fala face a face como um amigo. Então eu entendo que Moisés foi o único diferente, né? Foi o único que teve uma ligação mais próxima com Deus, e que com nós ele fala através de sinais. Então, seja em sonho, seja um texto que tu precisa ler e tu abre a Bíblia e cai exatamente no texto, ou qualquer coisa, gente. Até eu vou dar um outro testemunho nosso, que eu prometi fazer um jejum para Deus e eu acabei falhando nesse jejum. Eu comecei a pensar, será que a ira de Deus não ia cair sobre mim? Se ele não ia se revoltar comigo? Porque eu, como ser humano, eu prometi para ele e eu não cumpri. E quando se promete algo para Deus, a gente não deve brincar com isso, né? E eu me senti mal, me senti péssimo de ter falhado. E a avó da Luísa falou pra gente pegar o carro dela e fazer um favor pra ela, né? E quando eu cheguei aqui na frente da casa dela, o pneu tava furado. E a gente levou no borracheiro. E não era um prego, era um baita de um pedaço de ferro. O ajuste, que ele arrumou o pneu, saiu caro. E lógico, quem pagou fui eu, porque eu que tava dirigindo, né? Pra mim, aquilo ali doeu no bolso e doeu. Eu pensei que era Deus fazendo isso acontecer comigo para que eu entendesse que eu fiz algo errado. Era ele me dando uma aprovação. E de tarde eu pedi para Deus entrar em contato comigo, com nós, né? De noite eu orei. E que fosse diretamente. Eu orei para Deus que se ele quisesse falar comigo, que fosse um sinal. Mas se fosse alguma coisa que eu tivesse que pensar muito, eu não ia conseguir entender que era ele entrando em contato direto comigo. Eu precisava de alguma coisa que esfregasse na minha cara que era Deus falando comigo. Que ele provasse pra mim se aquilo... Eu orei, né? Porque ele provasse pra mim que aquilo foi ele fazendo ou não foi. O que eu deveria fazer, se eu tava errado. Pedi pra ele entrar em contato comigo por sonho. Dormi a noite inteira, não tive sonho em relação a isso. Mas no outro dia, a gente foi fazer uma caminhada e a gente achou uma cartinha. Tem a cartinha? Eu vou pegar a cartinha ali, mas foi muito específico, assim. A gente sempre fez essa caminhada ali, né? Mas na volta da caminhada, a gente viu uma casa no portão tinha como é que é, uma gavetinha, um lugar que tinha várias cartas. E aí eu, nossa, que bonitinho, realmente estava muito bonitinho, bem embalado, vocês vão ver. Eu peguei uma carta. E tu falou uma frase que foi, vamos ver se Deus fala com nós através dessa carta. E de todas as cartas, gente, ela escolheu exatamente o que a gente precisava. Sim, e aí a gente chegou em casa e aí sim a gente lê. Gente, a gente achou a cartinha. Nossa, mais cartinha. Ela veio bem embaladinha, né? Aqui tá escrito, puxa aqui, pra ver, né?
Quem quiser ler o QR Code também, né? É uma notícia sobre guerra que ela botou. Mas enfim, eu vou ler a cartinha pra vocês. Como não conseguimos falar com você pessoalmente, estamos deixando essa carta. Sabemos que nos dias de hoje, muitas coisas ruins acontecem. Será que o sofrimento é um castigo de Deus? Vejamos o que diz Tiago 1,13. Quando estiver sob provação, que ninguém diga estou sendo provado por Deus, pois com coisas más Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Isso nos mostra que Deus não é o responsável pelas coisas ruins que acontecem. Deus não prova ou testa uma pessoa. Ele também não faz com que coisas ruins aconteçam. O sofrimento não é culpa de Deus. Então, imagina vocês terem prometido fazer um jejum para Deus e vocês quebram. E acontece algo ruim na tua vida e de noite tu pede para Deus para que ele entre em contato direto contigo, porque tu sabe que ele entra em contato contigo através de sinais, mas se for um sinal que tu tem que refletir muito, tu não vai entender. Tem que ser algo direto e reto. E no outro dia tu vai fazer uma caminhada onde tu faz todos os finais de semana e tu acha uma cartinha numa casa escrito que isso nos mostra que Deus não é o responsável pelas coisas ruins que nos acontecem. Ele não prova ou testa uma pessoa. Ele também não faz com que coisas ruins aconteçam. O sofrimento não é culpa dele. Gente, o que eu queria falar é: busquem Cristo, leiam a Bíblia, orem, se aproximem de Deus. Porque se vocês se aproximarem e buscarem de verdade, vocês vão sentir. E quando vocês sentirem Cristo de verdade, vocês não vão querer não sentir mais, viver longe dele. Vocês não vão querer mais isso. Então, que esse recado aqui possa servir também de resposta para alguém que tá buscando, né? Tá rolando vídeo no YouTube, tá aguardando uma resposta. Então, se você acha que coisas ruins estão acontecendo na sua vida por causa de Deus, por causa de alguma provação, fique tranquilo que às vezes as coisas acontecem porque acontece. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se vocês buscarem a Ele, com certeza milagres acontecem, a sua vida muda, prosperidade, amor, saúde. Então, se vocês buscarem Ele, eu tenho certeza que Ele vai ouvir vocês. Mas Ele só precisa que vocês abram o coração para Ele. Ele tá pedindo para entrar. E se você crê em Deus e você ora, assim como eu orei durante um ano, e nada muda, ou só piora, tudo tem um sentido. E Deus está fazendo isso contigo para que tu entenda algum ensinamento dele, que você provavelmente ainda não vai compreender, porque vai ser no tempo dele e não no teu. Para que você entenda esse entendimento e aí sim ele vai te abençoar. Mas busque mais dele, entre em contato com ele. E, gente, da nossa parte é isso, né? Se você tá chegando nesse vídeo aqui, que ele é diferente de todos os nossos outros, a gente faz vlog de casal. Se você tá vendo esse vídeo falando de Deus, se você gostou da gente, dê uma olhada no nosso canal, se vocês gostarem, né? Se inscrevam, deixe seu like nesse vídeo para ajudar a gente, que a gente tá começando agora, né? Deixe um comentário também. Se você tem algum testemunho, coloque aqui embaixo, que a gente vai ler todos também e responder vocês. E é isso, né, meu amor? Isso. Obrigadão por todo mundo que assistiu até aqui e que Deus abençoe a todos nós. Tchau.